A abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo de número 1. Leremos os 3 versículos que abrem o discurso de Pedro. Os versículos 3, 4 e 5. No domingo passado, nós abrimos a série mostrando o estado e a condição dos peregrinos, que são os destinatários, aqueles para os quais Pedro se dirige. Depois de sabermos que são o povo de Deus espalhado, o povo de Deus em peregrinação, o que resta saber? O que Pedro tem a dizer a estes peregrinos? Quero convidar você a ler os versículos 3, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Oremos. Senhor Deus, fale conosco através de Tua palavra, que sejamos alimentados por ela e a nossa esperança no Cordeiro seja renovada. Que ao término dessa exposição, a única coisa que nos importe seja o tesouro, a herança, a salvação que o Senhor nos prometeu. Que seja nosso guia, que seja o nosso farol em dias de tormenta. Assim oramos, em Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. São os 2 primeiros versos que abrem um poema de Manuel Bandeira chamado Testamento. O que é um testamento? Testamento é aquela carta, aquele documento que a gente escreve deixando para aqueles que nós julgamos serem dignos do nosso amor, as nossas posses, os nossos bens, e inclusive deixando ali os nossos votos e deixando ali várias coisas que julgamos ser importantes de serem ditas e legadas àqueles que são os herdeiros. Por que começar um testamento dizendo o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece? Porque talvez o que a gente tem e não deseja não nos enriquece como julgaríamos que deveria nos enriquecer. A pergunta desta manhã é uma só. Não é o que te enriquece, porque não é isso que o Bandeira está dizendo. O que ele está perguntando é o que melhor me enriquece. Pergunta desta manhã para peregrinos que sabem o seu fim, que numa caminhada estão apavorados, porque descobrem que diante das tribulações podem perder seus entes queridos, podem morrer. Então se perguntam, o que melhor nos enriquece? Será que o que te enriquece são os seus bens? Alguém poderia dizer que sim, eu tenho dinheiro, então sou rico. Mas a pergunta não é se você é rico e se o dinheiro te enriquece. A pergunta é,
o dinheiro é o que melhor te enriquece? O que melhor nos enriquece? São nossas posses? O que você tem? O que você possui? É isso que te enriquece? Seu currículo? Sua formação? É isso que enriquece você e torna você valioso, valiosa? O que te torna enriquecido são seus grandes feitos, o que você fez no passado, o que você realizou. O que te enriquece é pertencer à família que você pertence? O que te enriquece? A gente poderia listar uma enorme quantidade de coisas que nos enriquecem. Mas a grande pergunta não é o que nos enriquece, mas o que melhor nos enriquece. Há pessoas que investem tudo na sua vida para terem mais e mais. Elas acham que serão mais ricas quanto mais coisas tiverem, quanto mais posses tiverem, quanto mais coisas tiverem, quanto mais amigos tiverem, quanto mais pessoas tiverem, quanto mais tiver, mais rico será. A pergunta sobre o que melhor nos enriquece não vem acompanhada apenas do desejo de possuir algo, mas do fato de que tudo aquilo que a gente deseja ter não revela apenas a nossa vontade, revela também quem você é. É como se eu estivesse dizendo a você o seguinte: diga-me o que você deseja e eu te direi quem tu és. Eu não preciso que você me diga muita coisa sobre quem é você, quando você me diz o que realmente você deseja ter. Mas há algo curioso no ter e no desejar que é incrível, não? Você nunca parou para imaginar aquela situação que é tão corriqueira na nossa vida? A gente quer ter alguma coisa porque a gente acredita que quando a gente tiver essa determinada coisa, seremos felizes e realizados. Qual é a nossa maior frustração? A gente vai, conquista, tem! E o desejo? Como continuar desejando o que temos? É o que temos e desejamos o que melhor nos enriquece? Ou será que é o que não temos e desejamos é que é o melhor que nos enriquece? Nossos desejos, eles revelam a inclinação do nosso coração de uma tal maneira que as riquezas estão onde o nosso coração está. Jesus nos disse isso, não? Se você quer saber o que realmente vale a pena na sua vida, é o seu coração que vai dizer e não a sua boca. Você pode dizer que deseja o céu, mas se o seu coração deseja a terra, seu coração vai inclinar-se junto com o seu corpo, os membros do seu corpo e tudo o que você é, para aquilo que o coração inclinou e não para aquilo que sua boca falou. Nossa boca pode dizer muitas coisas, nossa língua pode expressar desejos mil, mas é o coração que inclina tudo o que somos para aquilo que realmente desejamos. Onde está o nosso coração, diz o nosso Senhor, estará também o nosso tesouro. O que te enriquece? O que te torna rico? Há um contexto em que
Pedro precisa falar para uma igreja sofrida, para uma igreja triste por conta das tribulações, talvez cansada por conta das perseguições, e que diante das últimas circunstâncias começou a pensar inclusive sobre a morte. O que dizer para uma pessoa que está morrendo? Você nunca parou para imaginar como a gente pensa em nossas riquezas e em quem nós somos ao mesmo tempo, quando nós descobrimos que estamos prestes a morrer? É interessante como, perto da morte, a gente sempre se faz perguntas que são fundamentais, essenciais, últimas. E estar perto da morte sequer tem a ver com o fato de você estar mais velho e prestes a morrer. Você pode estar prestes a morrer tanto porque recebeu uma notícia desagradável de um médico que diz que você tem poucos dias, como você pode ser uma pessoa que tem uma saúde extremamente forte, mas que de repente você descobre que uma pessoa próxima de você veio a falecer. E a morte então está próxima de você mais do que nunca, e te faz perceber que existem coisas na vida que não são tão importantes assim, mas que você deseja como se fossem as coisas mais importantes. A morte tem um poder de quebrar nossa ingenuidade com relação ao que temos e o que somos, de uma tal maneira que ela quebra aquela continuidade que a gente fantasiosamente estabelece entre o ter e o ser, como se ter as coisas que nós temos determina quem nós somos e representa exatamente aquilo que o nosso coração busca. Pessoas podem buscar aquilo que mais o coração deseja nas coisas em que menos o coração se inclina. Podemos e lidamos com circunstâncias assim, porque diante da possibilidade de cruzar o rio, e além da margem do rio vislumbrarmos o fim de um trajeto, o fim de uma peregrinação, nos perguntarmos: do que valeu a pena essa peregrinação? Por que vale a pena viver debaixo de tanta tribulação? Por que vale a pena continuar nesta jornada? Por que vale a pena continuar numa peregrinação em que o sofrimento parece ser diário e não há esperança de nenhum sossego, de nenhum júbilo, de nenhum gozo, de nada que possa significar alento? E se eu dissesse para você que Pedro está se dirigindo talvez para uma comunidade de cristãos que estão acostumados a entender a morte de um jeito diferente? Eles não são o povo de Deus, mas se tornaram o povo de Deus porque passaram a crer em Jesus Cristo, e regenerados agora enxergam o mundo de uma maneira diferente. O mundo ganha uma nova proporção, e antes, quando eles se sentiam tão próprios do mundo, quando eles se sentiam uma continuidade do mundo, como se eles e o mundo fossem uma coisa só, eles se descobrem rompidos do mundo, separados do mundo, alheios ao mundo, não pertencem mais ao mundo que antes achavam que era o seu próprio mundo, o seu próprio lugar, o seu próprio convívio, mas não, agora eles se sentem distantes dentro de sua própria casa, sentem-se estranhos no próprio ninho, sentem-se estranhos diante dos seus próprios amigos, familiares. Além de se sentirem estranhos no mundo, porque o mundo não representa mais o que eles pensam ser a coisa mais importante da vida, porque o mundo para eles representa uma busca por uma felicidade que não encontra repouso nunca, que não encontra paz nunca. Sempre protelamos a nossa felicidade pelas coisas que vamos possuir, como se as coisas que queremos possuir fossem como uma espécie de cenoura amarrada atrás de nós,
com um bastão para que a gente, vendo aquela cenoura, a gente possa caminhar, como se não pudéssemos caminhar sem essa cenourinha, sem essa coisa na nossa frente que diz assim: olha, aqui tem uma promessa de felicidade, quando você tiver isso você vai ser feliz, se você casar você vai ser feliz, se você tiver um filho você vai ser feliz, se você tiver um aumento no seu trabalho, no seu salário você vai ser mais feliz, se você encontrar uma igreja melhor você vai ser mais feliz, se você encontrar um grupo de pessoas melhor do que esse grupo que você está vivendo, você vai ser feliz. Cada vez mais as cenourinhas vão aparecendo na sua frente como promessas de felicidade, dizendo para você o seguinte: você que está sofrendo, como aquela igreja que estava sofrendo, dá para passar esse sofrimento e encontrar paz. Então por isso somos tentados a, no meio da tribulação, no meio das provações, buscar na cenourinha aquilo que enriquece, mas não aquilo que melhor nos enriquece. Para dizer tudo isso para essa igreja, e para lidar com uma igreja que está com medo da morte, uma igreja que está com medo de atravessar o rio, uma igreja que, quando olha o rio revolto diante dela, ela tem medo de atravessar, porque embora ela observe do outro lado da margem pessoas ali na expectativa, esperando por ela, ela tem que passar por um rio revolto, onde pessoas morrem, onde pessoas perdem suas vidas, e ela olha para todo aquele contexto, e é a última vez, é a última passagem, é agora ou nunca, e ela tem que tomar uma grande decisão. O que Pedro disse para essa igreja? Pedro começa dizendo exatamente o seguinte, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Era para agora você ficar escandalizado, porque em geral, quando as pessoas estão passando por tribulação, estão se batendo com medo de afogar, não é? Você vai, estende a mão e diz assim: vem, eu vou te ajudar. E Pedro olha para essa igreja e diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que uma bendição seria fundamental para uma igreja que está sofrendo? Meus irmãos, eu acho que boa parte da nossa trajetória cristã é uma luta com a nossa memória. A gente esquece de Deus o tempo todo. A gente esquece do que Deus está fazendo. A gente esquece de que não há nada que aconteça nesse mundo que Ele não esteja ali governando poderosamente todas as coisas. A gente esquece que Ele é sábio. A gente esquece que a sua inteligência é inalcançável, que os seus pensamentos são tantos, que são como as areias do mar. Contaríamos os seus grãos infinitamente. Jamais chegaria ao fim. Esquecemos da sabedoria divina, esquecemos ao mesmo tempo da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão. Esquecemos desse ser grandioso, desse ser que criou todas as coisas, deste Deus de aliança, deste Deus que não quebra os seus pactos, deste Deus que, quando faz uma aliança, jamais será quebrada. Esquecemos de Deus na hora da tempestade, esquecemos de Deus na hora das dúvidas, esquecemos de Deus na hora em que os sofrimentos eles fazem bater o nosso coração mais rápido do que deveria. Esquecemos de Deus, perdemos de vista o que melhor nos enriquece. Bendito seja Deus. O que seria dizer bendito seja Deus para um povo como eram os cristãos gentios que foram convertidos e estão aqui ouvindo a palavra de Pedro? Se você diz assim hoje, em qualquer lugar nesse planeta, em especial na nossa cidade, eu creio em Deus, qual é a grande pergunta que você tem que fazer logo em seguida? Que Deus? Que Deus? É interessante como a bênção ou a bendição, que é tão comum no Antigo Testamento,
algo que é típico do texto bíblico do Antigo Testamento, e que aqueles que são povo de Deus, pensando ali no Israel, aquele povo que cresce nos mandamentos de Deus, conhecendo a Torá, para eles estão acostumados em começar tudo com as bendições. Mas eles agora estão ouvindo Pedro se dirigir a eles, como os demais patriarcas se dirigiam a todos os judeus ao longo da história, com as bendições a Deus, tratando-os agora como povo de Deus, não tratando-os como prosélitos de uma religião, não tratando como cristãos de segunda classe, mas integrando todos eles no povo de Deus. Vocês são povo de Deus. E isso começa em primeiro lugar com a definição de quem é o Deus para quem Pedro está anunciando tudo o que ele vai anunciar. Precisa ficar claro para essa igreja que o Deus que é digno de ser bendito é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Pedro está falando daquele Deus da aliança. Sim, Pedro está falando do Deus do pacto. Sim, Pedro está falando do Deus de Abraão. Pedro está falando do Deus de Moisés. Pedro está falando do Deus de Israel. Pedro está falando agora do Deus que é Pai de Jesus Cristo e que é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não somente isso, Ele não é o Pai de toda a humanidade meramente, como as nossas orações, que não se reduzem apenas às orações de cristãos, mas de inúmeros religiosos na face da terra podem se dirigir a Deus como Pai. Várias outras religiões podem se dirigir a Deus como Pai, simplesmente por conta da figura paterna. Outra coisa muito diferente é você compreender a Trindade. Outra coisa muito diferente é você entender que Pedro está anunciando aqui o Deus que é Pai de Jesus Cristo. E não é só Jesus, é Jesus o Cristo. Cristo é o anúncio da identidade de Jesus como o Messias, como aquele que foi prometido por Deus ao povo. E quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre a sua promessa. Jesus é o sinal de que Deus é confiável. A reputação do Deus Pai está exatamente na obra do Deus Filho. É Jesus Cristo a razão pela qual nem eu, nem você poderia esquecer de Deus em nenhum momento. Sabemos que Pedro inicia o seu discurso bendizendo ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de Senhor. No contexto da Ásia proconsular, da Ásia governada pelo Império Romano, tem muito significado, porque Senhor não é só no contexto do Antigo Testamento a figura do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas Senhor é o título que é dado às divindades, em especial ao imperador. Pedro abre a sua carta dizendo a todos aqueles que são estrangeiros, que foram despatriados do mundo e patriados nos céus, e que agora não são mais cidadãos da terra, mas cidadãos dos céus, que vivem na terra. Pedro então faz questão de dizer a eles, abrindo o discurso, dizendo: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor, quem detém o domínio, quem detém o governo, quem detém a soberania sobre o seu povo, Cristo. Ele é o Senhor do seu povo. Mas toda bendição tem uma razão, toda bendição tem um motivo. Se você bendiz ao Senhor hoje, eu vou te perguntar: por que você bendiz ao Senhor? Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Estamos alegres, bendizemos o seu nome. Você entende por que começar uma epístola dirigida para pessoas que estão sofrendo tribulações, começar com uma bendição é tão escandaloso? Porque em geral as bendições, elas são em contextos de festividade, são em momentos de celebração. Conquistamos a terra prometida, vamos bendizer ao Senhor. Não,
A bendição está sendo oferecida num tempo desértico, num tempo de provação, num tempo de privação, num tempo de tribulação, num tempo de teste, de prova. Então começa-se o texto dizendo: bendito seja o Senhor. Aí a pergunta, claro, tem que ser uma só. Mas qual é o motivo que eu tenho para bendizer o Senhor? Talvez você seja exatamente aquele que hoje aqui está dizendo: mas qual é o motivo que eu tenho para bendizer o Senhor? Estou quase perdendo o emprego, as coisas no país estão cada vez piores, a situação na minha família está X, a situação no meu trabalho está Y, fui procurar um médico, a situação é Z, a situação está horrível, só não perde para Jó. A pergunta que naturalmente você faria é a seguinte: por que eu bendiria ao Senhor agora? Por que eu haveria de bendizer o santo nome do Senhor numa situação como essa? Qual seria a razão que você e eu teríamos para bendizer ao Senhor mesmo quando não estamos alegres? Qual razão teríamos para bendizer ao Senhor mesmo quando nos falta razão para sorrir? A razão da bendição está nos versículos a seguir. A parte 3b, 4 e 5 do texto. A parte B do versículo 3 diz de forma direta e sem nenhum titubeio, sem nenhum recurso retórico. Pedro é direto em dizer o porquê ele está bendizendo ao Senhor. Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Perceba o pronome nos regenerou aí. Nos. Pedro está incluído nessa história. Pedro está presente nessa história. Pedro não está ausente dessa história, mas está presente na medida em que ele mesmo afirma que nos regenerou. Então há razões para bendizer ao Senhor. Ele nos regenerou. E aí você vai dizer naturalmente para mim: Jonas, desenvolva. Regenerou? Em que a regeneração poderia me tirar o semblante caído e trocar o meu semblante triste por um semblante alegre, ao ponto de bendizer ao Senhor? Para responder essa pergunta do porquê a regeneração teria em si tudo aquilo que a gente precisa para regozijar no Senhor num tempo mau, a gente precisa entender o para que Ele nos regenerou. E Ele nos regenerou para três coisas. Ele nos regenerou para a esperança, para a herança e para a salvação. Não para qualquer esperança, não para qualquer herança, não para qualquer salvação, mas para um tipo de esperança, um tipo de herança e um tipo de salvação. Observe que Pedro diz: nos regenerou para uma viva esperança. Versículo 4, para uma herança. E versículo 5, a parte final, para a salvação. Três fins são apresentados por Pedro como fins para os quais Deus, o Pai de Jesus Cristo, nos regenerou. A primeira finalidade é uma finalidade subjetiva, diz respeito ao nosso sentimento. A esperança como um sentimento, como algo do sujeito, como algo nosso, como algo que nos pertence, tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a maneira como a gente vive, tem a ver com a maneira como a gente encara a vida, tem a ver com a maneira como a gente levanta de manhã para começar um novo dia, tem a ver como também a gente dorme e encerra um dia. Tem a ver como a gente começa relacionamentos, como a gente fecha as coisas e como a gente abre as coisas. Observe que Pedro diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele não está falando meramente da esperança, mas Ele está falando de uma
viva esperança. Antes da gente entender o que ele quer dizer por viva esperança, perceba os modos pelos quais recebemos essa viva esperança. Veja, segundo a sua grande misericórdia. Essa é a primeira coisa importante no versículo 3 ainda. A palavra misericórdia que aparece aí, ela é uma tradução de uma palavra importantíssima do hebraico, que está referida sempre ao nome pactual de Deus, que é Hesed, a sua misericordiosa graça. O Hesed, a misericordiosa graça, só pode ser um ato divino. Só Deus pode exercer Hesed. Só Deus pode exercer essa graça misericordiosa. Então observe que essa viva esperança vem, por um lado, por conta da misericordiosa graça de Deus, que significa, em primeiro lugar, que Deus, o Pai, derramou sua misericórdia, derramou seu amor sobre os regenerados. E é porque esse amor foi derramado, com base nesse amor, segundo esse amor que é próprio de Deus, por aquele que é incapaz de se salvar, por aquele que não tem forças para se salvar. É com esse amor, é segundo esse amor que Ele nos regenera. Mas não somente isso, Ele nos regenera não somente pelo fato de Deus ser misericordioso para conosco, mas Ele nos regenera mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ora, o que a ressurreição de Jesus tem a ver com a nossa regeneração? Ora, se você entender a ressurreição como algo como, por exemplo, Lázaro que ressuscitou dentre os mortos, nada mesmo. Porque a ressurreição de Lázaro é só um milagre, como qualquer outro milagre que Deus pode fazer, ressuscitar um morto. Mas a ressurreição de Cristo não é a ressurreição de um morto meramente. A ressurreição de Cristo aqui é a ressurreição que inaugura a ressurreição de todos os regenerados. Não é aquela ressurreição de Lázaro, porque nem Lázaro, nem ninguém ressuscitou primeiro que Jesus. Da mesma forma que Jesus, e com a mesma natureza da ressurreição de Jesus, que é não somente demonstrar pela ressurreição de Jesus, que a esperança que depositamos em Deus não pode morrer. Porque se Jesus é ressurreto dentre os mortos, se Jesus está vivo, se Jesus não morreu, se Jesus permanece governando todas as coisas, se Ele permanece mediador de todas as coisas, se Jesus está vivo, a nossa esperança não pode ser morta. Se Jesus está vivo, a sua fé não pode ser morta. Se Jesus está vivo, você não pode acreditar que morreu, acabou tudo. Se Jesus está vivo, você não pode se prender às coisas meramente dessa terra. Se Jesus está vivo, você não pode olhar apenas para as circunstâncias ao seu redor. Se Jesus está vivo, você não pode olhar para a enfermidade, para o caos que seja como um ponto final. Se Jesus está vivo, nada está decidido por suas mãos ou pelas mãos dos homens. Se Jesus está vivo, a última palavra permanece dele. Entende por que a viva esperança está atrelada à ressurreição de Jesus? Porque todas as vezes que você esquece do seu tesouro, todas as vezes que você esquece do Senhor, você é como um discípulo no caminho de Emaús. Ele morreu e nós achávamos que Ele nos daria uma vida melhor. Nós achávamos que as promessas de Deus estavam se cumprindo agora. Quando a gente esquece que Jesus está vivo, a nossa esperança morre. Ela tem que morrer porque ela um dia foi viva. Pedro não está falando aqui para incrédulos. Pedro está falando para alguém que um dia creu que Jesus ressuscitou dentre os mortos e teve, portanto, foi atravessado por essa viva esperança, mas que esquecendo de todas as coisas,
perdeu vigor, perdeu vivacidade, perdeu vida. Não somente isso, não somente para uma esperança viva Ele nos regenerou, mas Ele nos regenerou para uma herança. E olha que curiosa essa herança. Quando a gente olha o texto original é bem bonitinho, porque o texto original vem ali as negativas todas bonitinhas, como a gente lida com os atributos divinos de Deus. Seria mais ou menos assim, se a gente fosse fazer de uma maneira bem parecida. Para uma herança imperecível, incorruptível, imutável. Tudo aquilo que a gente poderia aplicar ao próprio Deus. Ou seja, uma herança que não pode perecer, significa que é uma herança eterna. Significa que é uma herança, é uma coisa, e portanto já não é mais uma dimensão subjetiva, não é mais o meu sentimento. A regeneração não muda apenas uma coisa dentro de mim. Você está entendendo isso? A regeneração não faz apenas brotar em seu coração esperança. A regeneração faz você perceber que você foi feito para uma coisa que se chama herança, que você só recebe depois da morte, que você não recebe antes da morte, que se recebe depois. É depois que cruza o rio, é depois que cruza a margem, é depois que finda o dia, é depois que as trevas se apresentam dando um ponto final, é depois disso que vem a herança, uma herança eterna, uma herança que portanto nunca vai morrer, uma herança que nunca vai ser perecível. Segundo, é uma herança que não perde a sua glória, é uma herança que não perde o seu brilho. A gente acredita que as coisas elas vão nos fazer felizes. O problema é que elas têm uma glória, mas uma glória que dura um instante. Uma viagem que você faz, um carro que você compra, alguém que você conhece, um livro que você leu, um filme que você assistiu, uma coisa que você acreditando em toda a sua força que possuindo seria tão feliz, possui glória, mas essa glória ela é corruptível. Porque o carro envelhece, o carro quebra, as pessoas podem roubar um carro, as pessoas que a gente ama podem morrer. As coisas que a gente acredita que são tão dignas e tão boas e que nos dão tanto prazer e alegria, elas conhecem a corrupção do tempo. Mas a herança para aqueles que foram regenerados segundo a graça e pela ressurreição de Jesus, estão diante de uma herança que jamais perderá a sua glória, jamais perderá o seu brilho. Quer perder o desejo por algo que você deseja tanto? Basta tê-lo, não é isso? Pronto, acabei de ter, não desejo mais aquilo que eu agora tenho. Imagine o que é você estar diante de algo que agora você tem, mas a glória permanece, a glória não se esvai porque agora você tem, ela permanece, ela não se vai. Casamentos hoje travam exatamente essa maior luta, a luta da nossa vida. Porque às vezes a gente pensa exatamente isso, que todas as coisas que acontecem em nossa volta precisam ter a glória, e a gente descobre que as coisas não têm a glória, que elas vão se perdendo. Por isso que, vez ou outra, parece sempre o casal dizendo, puxa vida, acabou o amor, acabou a glória. Está na hora de encontrar a glória, mas na mesma pessoa, tá? É preciso encontrar aquela glória perdida de novo, na mesma pessoa. E por isso que o casamento se assemelha muito às bodas do Cordeiro. Porque essa glória que não pode faltar no rosto do cônjuge, é a glória que não falta na herança daqueles para os quais Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, regenerou segundo a sua graça e misericórdia.
pela ressurreição de Jesus Cristo, que está vivo. Não somente incorruptível, mas imutável. Ela não pode hoje valer e amanhã não valer nada, né? Como as coisas que a gente compra, né? Basta você comprar e sair da loja, já não vale mais aquilo que você pagou. Essa herança não sofre variação de valor, não sofre variação de status. Ela nunca perde o seu valor. E o que é mais curioso, observe que depois de caracterizar a herança desta forma, Pedro diz que esta herança está reservada nos céus para vós. Não imagina você com os olhos brilhando diante dessa herança, né? Aí Pedro diz assim, mas não é agora não. A pergunta que você deveria fazer é, por que você fez isso? Parece aquela gente que mostra o pirulito para a criança e diz assim, lá, e esconde depois. Por que fez isso? Por que anunciou as coisas antes? Por que disse para a gente que estava reservado tudo isso? A pergunta é, por que Deus fez isso? Porque Ele sabe que você precisa disso. Porque Ele sabe que as coisas da terra, elas não te saciarão. Ele sabe que tudo aquilo que você está buscando aqui não vai te satisfazer. Você é um coração inquieto, um coração faminto. Você é um coração infinitamente faminto, e nada do que você devora aqui vai te satisfazer. Então Ele promete a você que um dia essa sensação de vazio, que faz você duvidar das boas coisas que Deus te dá para você desfrutar no pouco de glória que elas possuem neste mundo, sem esperar delas aquilo que só a herança futura nos dará. Então, ela é reservada no céu. Mas que coisa bonita o que Pedro faz agora, não? Veja o que Pedro diz, reservada nos céus para vós. Percebeu a diferença? Ele agora não tá incluído. Ele não se incluiu mais. Porque não era comum fazer isso. O que é comum? Olhar para o judeu e dizer, toda essa herança aqui, essa terra prometida, toda essa glória, tudo isso aqui é para o povo eleito de Deus, a nação de Israel. O que Pedro está fazendo agora é olhando para eles, que antes não eram povo de Deus, mas que agora são povo de Deus. Ele está olhando para eles e dizendo assim, essa herança é para vós. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo para eles, essa herança é o que enriquece vocês. O que te enriquece? O que melhor te enriquece? São seus bens, aquilo que o suor do seu rosto você conquista, ou aquilo que é a obra da graça de Deus, mas que não é para agora. Foi reservado por Deus, mas não é para agora. Foi reservado por Deus não na terra, mas no céu, mas não é para agora. Não somente isso, para vós. Vós quem? Veja como ele vai tratar esse povo que era excluído pelo povo de Israel por se considerar povo eleito de Deus e por rejeitar o Cristo, por rejeitar Jesus como Cristo. Veja como ele vai dizer, para vós, veja exatamente o que ele diz, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Para vós, que agora sois protegidos, ou seja, Deus está agora protegendo vocês. Vocês fazem parte do povo de Deus, vocês são povo de Deus, e vocês, portanto, estão sob a proteção divina. Eu não sei o quanto a tribulação e as provações têm te feito desanimar e entristecer. Mas o que eu sei é que Deus, na sua palavra, diz que está nos protegendo. E só por isso, a gente pode confiar que as próprias tribulações podem representar um escudo de Deus para nos proteger.
Tem gente que não consegue perceber o tamanho do seu ego, sabe? É tão gigante o ego é tão gigante, que a pessoa não consegue pensar em ninguém se não pensar nela em primeiro lugar. Todo assunto tem que ter a ver com ela. Ah, vai fazer o quê? Tem que ver comigo. Então, o ego está assim, infladão, tá certo? Grandão. É interessante que às vezes Deus põe lá um espinho na carne, não é isso? Mas o espinho na carne é para destruir. O espinho na carne é para matar. O espinho na carne representa o ódio de Deus com relação ao orgulhoso, vaidoso. Não, o espinho na carne é o meio pelo qual Deus nos salva, nos protege. Uma pessoa arrogante, ensimesmada, se ela não tiver um freio, ela não vai destruir só ela não, ela vai destruir quem está ao redor. Esse aqui é o problema. Ela é uma bomba que quando explode, acerta todo mundo ao seu redor. Ela não fere só ela mesma, ela fere todo o seu entorno. Se o apóstolo dos gentios, se Paulo precisou do espinho sagrado do Senhor, mesmo que fosse enviado por um mensageiro de Satanás para o esbofetear e humilhar, por que cargas d'água não poderíamos contar com as próprias tribulações como meio de Deus, inclusive nos proteger deste mundo, proteger o nosso coração das coisas deste mundo, para que o nosso coração não se apegue tanto a esse mundo tão legal que Deus nos deu. Sabe aquelas coisas mais legais da vida? Elas nos prendem como a gente queria eternizar. E aí a gente vai se sentindo à vontade. E a gente já não se sente mais estranho. A gente está tão preso que a gente não consegue se desapegar nem das coisas, nem do mundo. As tribulações são o meio pelo qual Deus gera em nós o desapego com o mundo e o apego com o Senhor. Ah, mas Jonas, isso aí não cai numa espécie de separação entre Deus e o mundo? Não. O desapego com o mundo não significa simplesmente sair do mundo. Significa não ser mais escravo do mundo. Viver no mundo sem ser dominado por ele. Isso é uma dinâmica que apresenta, por um lado, a proteção do poder de Deus em relação ao povo, mas exige, isso é objetivo, certo? É o ato de Deus proteger o povo, mas mediante o que? A fé desse povo. Somos peregrinos, mas só peregrinaremos nesse mundo se nós crermos em Jesus. É a nossa fé e a proteção divina, tudo aquilo que a gente precisa para a nossa jornada. Por fim, Ele nos regenerou para uma salvação preparada para se revelar no último tempo. Alguém poderia dizer assim, mas Jonas, a gente já não está salvo? Eles já não estavam salvos? A salvação, ela tem uma dimensão atual e tem uma dimensão processual. Ela tem várias categorias que a gente precisa lembrar aqui. Então, quando você diz, Deus me salvou, e a gente fala isso às vezes, Deus me salvou na minha juventude. Claro que você pode dizer isso, sem sombra de dúvida, porque foi lá que Ele te regenerou, foi lá naquele momento que você teve a conversão, e a conversão é um ato, ele é o início de tudo, ele não é um processo, Ele te justificou, Ele já realizou a obra, ok. Ele não está falando disso. Pedro não está falando disso. Pedro está falando de todo o processo da salvação que só termina com a glorificação, que só termina com o nosso corpo ressurreto, que só termina quando a gente põe a mão na herança, quando a gente descobre que a herança é o próprio Deus, que um céu sem Deus não pode ser céu, um céu sem Cristo não pode ser céu, um céu sem o nosso Senhor não pode ser o céu.
Então não apenas temos uma dimensão subjetiva da regeneração, que é o sentimento da esperança que tem que ser viva. Não somente temos uma dimensão objetiva, que é a coisa, a herança gloriosa de Deus, mas nós temos um processo, estamos numa jornada, não estamos com as coisas prontas, estamos com coisas que aconteceram, com coisas que estão acontecendo e com coisas que acontecerão. E os nossos olhos não podem ficar somente nas coisas que aconteceram, não podem ficar apenas nas coisas que acontecem, mas os nossos olhos têm que ser postos nas coisas que acontecerão. E aí você precisa confiar ou no técnico de estatística, ou você precisa confiar nos prognósticos daqueles que estão mexendo com o mercado financeiro, ou você confia na história que Deus nos anunciou como promessa. Ele nos fez uma promessa. Se um político te faz uma promessa hoje, se você pudesse, você ficaria com os 2 pés para trás, certo? Porque você não confia. Porque a reputação dos políticos está em xeque, sim. Mas por que você está colocando os pés, ou um pezinho atrás, quando se trata da promessa da herança de Deus e da salvação de Deus que há de se concluir no final de tudo? O que está manchando a reputação de Deus ao ponto de você não confiar nele? Depois de Jesus, o que Deus precisa fazer para provar para você que Ele exerceu graça, misericórdia e amor sobre você? O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. O que te enriquece é a esperança viva, depositada no Senhor. O que te enriquece é a herança que foi reservada por Deus nos céus. O que te enriquece é uma salvação que ainda não se concluiu. Nenhuma das 3 coisas para as quais Deus nos regenerou, elas estão completas. O hino que a gente vai cantar para encerrar o nosso culto hoje, ele é a conclusão do nosso sermão. Se você abrir agora o seu boletim, você vai ver que esse hino do século XIX, Ouço harpas celestiais, ele descreve a história de um cristão no fim de sua peregrinação. É o hino de alguém que sabe que vai morrer. E a pergunta é, diante da morte, diante do assombro da morte, diante da reivindicação que a morte faz, de que você não pode viver a vida irresponsável, de que você não pode simplesmente dizer, deixa a vida me levar, a vida leva eu, de que você precisa ser responsável, de que você precisa saber que cada segundo, cada minuto faz diferença, seja com a sua esposa, seja com o seu esposo, seja com o seu filho, seja com o seu pai, seja com a sua filha, seja com a sua mãe, seja com o seu irmão, seja com sua irmã, seja com quem quer que seja. Cada minuto, cada segundo que a gente vive não pode ser vivido de forma irresponsável. E só aqueles que são atravessados pela pergunta da morte param para pensar e dizem, espera aí, Senhor, eu não posso viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não posso viver achando que eu sou eterno. Eu não posso planejar
para o futuro. Não é? Um sítio maravilhoso para abrigar nesse sítio meus filhos brincando ali daqui a 50 anos, porque nem eles já serão mais crianças. O tempo passa. A peregrinação, ela dura um instante, mas o deleite, ou não, é eterno. Então, diante de alguém que recebe a notícia de que vai morrer, esse alguém então diz: ouço um canto celestial entoado além do rio. O que nos enriquece é esse cântico. Será que você vai voltar? Será que você vai viver? Será que você vai atravessar? Será que você vai ficar no meio do caminho? A personagem desse hino diz: ouço um canto celestial entoado além do rio, das suas margens me aproximo. Estou chegando no fim da jornada. Eu ouço as harpas celestiais. É a voz dos que já cruzaram. Esses que já cruzaram, o que eles estão cantando? Não poderiam cantar outra coisa, senão a vitória do Cordeiro. A vitória daquele que, ressuscitando dentre os mortos, garantiu que tudo aquilo que o Pai nos prometeu vai acontecer. Então é a voz dos que já cruzaram, a voz daqueles que passaram pelo rio, a voz dos mártires, a voz daqueles que passaram por tribulações, a voz daqueles que morreram por amor a Jesus, a voz daqueles que, mesmo diante das situações mais difíceis, perseveraram no Senhor até o fim. São essas as vozes. Eles cantam, eles rejubilam ao Cordeiro que venceu. Mas o grande desafio é você, que um dia vai passar pelas águas. Você que um dia vai cruzar a última fronteira. Você que um dia vai passar pelo último estágio. Você que vai cruzar a margem do rio. É o último momento, é o último instante. Seja firme em tua fé. Porque você pode ser firme no início da jornada, mas o céu é só para quem é firme no início, como no fim. Então, para a gente, não interessa aquela história do tipo: o importa é terminar bem. Não, importa para a gente começar bem e terminar bem. Começar crendo e terminar crendo. Você pode no meio do caminho perder. Você pode no meio do caminho enfraquecer. Você pode no meio do caminho ter dúvidas. Você pode no meio do caminho ter incertezas. Você pode ser atravessado por uma insegurança infernal no meio do caminho. Mas no começo e no fim dessa jornada, somente a fé poderá levá-lo para além do rio. O Cordeiro será teu guia, não importa a maré. Será que a gente pode cantar isso hoje? De que aquilo que não temos ainda é o que nos melhor enriquece, porque é também aquilo que nós desejamos. Vamos ficar em pé.